Gravar. Bom, gente, estamos aqui iniciando nosso trabalho de entrevistar as confrarias. Hoje nós vamos conversar com a Copa Cachaça, do Confraria Paranaense, e estamos aqui com a Lúcia e com o Carlos Magno para falar um pouco da história da confraria deles, como que começou, né? Então, já vou começar, Lúcia, emendando a seguinte pergunta: quando que a confraria foi fundada, né? E qual que foi a inspiração? Olha, boa tarde, né, a todos. A nossa confraria foi fundada em 2017. Nós começamos com umas 2 ou 3 reuniões, mas o grupo, na época, era composto por uma grande maioria de advogados e nós nos apressamos imediatamente a fazer o registro, a documentar, enfim, a confraria, né? Então, ela foi registrada cerca de 6 meses depois. E nós começamos assim com várias ideias, várias atividades. É aquela história, né? Coisa nova, então muita novidade que vinha. E foi muito legal nesse começo, assim, nós já começamos, vamos dizer, quentes, né? Ô, Ana, pode Lúcia, perguntar, Ana. bom, primeiro eu queria dar boas-vindas para você e para o Carlos. É uma alegria muito grande ter essa oportunidade, né, através desse projeto que está sendo desenvolvido Cachacier e Cana Brasil, para que a gente possa conhecer mais as confrarias, apresentar para as pessoas os projetos e mostrar como cada confraria tem a sua natureza, tem o seu jeito de agir, o seu formato, e que isso seja uma inspiração para que outras pessoas, outros apreciadores, também se animem a criar grupos de cachaça mais organizados em outras partes do Brasil, né? E eu queria, então, parabenizar, eu sei da sua dedicação, né? Você é uma mulher que está sempre, desde o início, né? Você está nessa confraria, encabeçando, e... Bom, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sentir um pouquinho como que é essa confraria no dia a dia, o perfil da confraria paranaense de cachaça. Como é que são os membros, mais homens, mais mulher? É uma confraria mista? Conta um pouquinho, né, de como é que vocês desenharam esse projeto. A gente sabe, né, Lúcia, que existe uma coisa de intenção e outra que no dia a dia vai mudando, vai sendo modelado, né? E confrarias de cachaça ainda são novas no Brasil. Então, a gente queria que você contasse um pouco, porque acho que aí deve ser bem diferente de outras partes do Brasil. Nós temos assim, o Paraná, a região sul, vamos dizer assim, tem características bem diferentes das outras regiões, até porque nós temos essa fase de épocas em que fica mais fácil, mais agradável a gente sair e confraternizar, ir para bares e tal, e outras épocas do ano que a gente se retrai um pouco, né? Então, é uma característica nossa. Diz assim, Curitibano é retraído e tal. Não é só isso. A questão é também climática, cultural, enfim, uma série de coisas, né? E nós temos, assim, ao longo da conversa, eu vou explicar para vocês, nós temos 2 momentos da confraria, o antes da pandemia e o depois da pandemia. Como nós estamos falando do início da confraria, eu vou falar de como que foi o desenho e tal, no antes da pandemia, tá? Nós desenhamos uma confraria que tivesse participação não só de pessoas que entendem de cachaça, bastante já, que conhecem, mas também aquelas pessoas que queriam aprender, que gostavam e que queriam aprender. Também no nosso desenho estava previsto que a grande maioria, e isso aconteceu de fato na primeira formação, eram casais, a grande maioria casais. Claro, tinha os solteiros, etc., né? Mas vinham homens e mulheres. Então, nós, no começo, por coincidência, tínhamos o igual número de pessoas, de homens e mulheres. Nós éramos 16 membros, 8 homens e 8 mulheres. Não necessariamente casais, mas era essa a primeira configuração. E quando foi feito o estatuto, o regimento e tudo mais. Eu já comentei que vários deles eram advogados e alguns, assim, nós tínhamos, por exemplo, presentes naquela época na confraria, pelo menos uns 3 ou 4, posso dizer, pessoas que entendiam muito de cachaça, inclusive aptos a fazer análise sensorial, enfim, a discutir sobre o assunto.
e outros que não entendiam quase nada. Eu era uma delas, inclusive, naquela ocasião, que eu estava iniciando, né? E como apreciadora e tal, tinha o Orlando que era colecionador, que a gente convivia, mas eu não entendia muito sobre isso. E aí nós começamos aprendendo, nós fazíamos reuniões, reuniões periódicas, quase que mensais, estabelecemos que seria a nossa sede, seria assim, a maior parte das reuniões iriam acontecer na sede, que era lá, coincidia com o espaço Reg Brasil, que era na época, né? Não existia o que é hoje, era diferente, mas então a maior parte das nossas reuniões ocorriam lá, né? E nós chegamos a fazer várias ações, nós tínhamos dentro da nossa proposta, fazer ações para conhecer a cachaça, para fazer análise sensorial, para ajudar os produtores a conhecerem o seu produto, às vezes até mesmo a aperfeiçoarem o produto, né, quando era necessário, às vezes tinha situações que a gente sugeria, dava, né, ideias para eles, e também fazer algumas ações que fossem em prol da comunidade. Chegamos a fazer feijoada beneficente, outros eventos, assim, sabe, dessa natureza, com o intuito de ajudar a ter algumas instituições. Na época, uma das instituições que nós ajudamos era uma ONG que fazia cursos pré-vestibular para pessoas carentes. Então, nós chegamos a fazer um trabalho junto com eles para auxiliá-los e tudo mais. Nessa época aí, mais ou menos, que já estávamos com um tempo de confraria, é que o Carlos Magno entrou, né? Ele veio também como advogado, na época que ele já trabalhava como advogado e veio fazer parte da confraria. E aí começou, fomos trabalhando por mais um período, né? Eu gostaria até, se o Carlos está, eu não estou vendo ele, mas acho que ele está me ouvindo, eu Ele tá gostaria que sim, ele tá participando. falasse ele falasse do momento que ele entrou na confraria, que mais ou menos aí a gente faz uma coisa meio cronológica. O que que você acha? Então, Carlos, pode Excelente. falar. Não, perfeito. Naquele momento ali, ao redor de 2019, 18, 2019, né, eu já vinha me interessando sobre a cachaça, estudando, né, da forma que eu podia conhecendo um pouco mais, e vi que, através de redes sociais, que existia uma confraria em Curitiba e vi que existiam realmente ali algumas reuniões abertas a pessoas que não eram membros, né? Não eram confrades naquela época. E foi quando eu vi que, né, apareceu, já estava agendado uma reunião aberta que, como a Lúcia comentou, foi no Espaço Reg Brasil, lá, né, do Orlando e da Lúcia, e eu comecei a frequentar, né? Naquela época haviam as reuniões abertas quase que todos os meses, né, praticamente, e comecei a frequentar, comecei a conhecer o pessoal, a estudar mais sobre cachaça dentro e fora da confraria, conhecer um pouco mais e comecei a participar, né? Foi ali vamos dizer, um procedimento de admissão, né? De participar das reuniões abertas até poder ser admitido como membro e comecei a participar. E foi muito bacana, né? Aí, como a Lúcia falou, veio a pandemia e parou tudo por um bom período, né, Lúcia? Exatamente. Então, nós vínhamos nesse pique, né, realizando reuniões fechadas, reuniões abertas. Nas reuniões fechadas, o grupo analisava o interesse, a possibilidade de admissão de outras pessoas, algumas outras estratégias. Nessa, o Carlos de pronto foi admitido, né, na primeira oportunidade que nós tivemos, porque ele já sempre demonstrou muito interesse pelo assunto, uma pessoa que se demonstra séria, correta e tal, que estava dentro dos nossos princípios, e ele foi aceito, né? E a nossa confraria estava indo bem e tudo mais, só que aí veio a pandemia. Meu Deus. Aí, durante o período da pandemia, nós tivemos uma série de problemas
com as pessoas, né? As pessoas tiveram problemas, não por causa da confraria e nem em razão da confraria, mas veja, tinha pessoas que estavam há muito tempo tentando engravidar e conseguiram engravidar exatamente na época da pandemia. Então, aí se afastaram completamente de tudo, né? Porque passam por um processo difícil, desgastante, né? E aí, aquele começo, quando começou a pandemia, meu Deus do céu, né? Ninguém sabia o que ia ser, né? E, enfim, aí também tivemos pessoas que, enfim, ficaram doentes, né? Com problemas um pouco mais sérios, outras, né? Pessoas, e perdeu a graça. Primeiro, porque a gente ficou aquele período todo sem fazer reuniões por conta da pandemia. Aí essas pessoas que hoje não estão ainda, 2 pessoas, né, que ainda não estão bem de saúde, vamos dizer assim, então eram as pessoas assim desde o início, né, as pessoas que estavam, vamos dizer, do primeiro dia, da primeira ideia de formar a confraria, já estavam lá, né? E fazem muita falta, e a gente acabou que hoje a nossa confraria está um pouco, vamos dizer, de lado, esquecida, meio parada. Hoje à tarde, inclusive, eu com o Carlos já tivemos uma conversa. Eu acho que, não sei se aconteceu com outras, né, mas conosco aconteceu. Esse afastamento foi causado, a princípio, pela pandemia, depois por outros problemas pessoais, né, de alguns membros, e realmente nós hoje estamos com a confraria, digamos, meio que desativada. Tanto que a gente não tem feito grandes reuniões, né? Está difícil reunir as pessoas, porque aí também alguns já foram para outros interesses, né? E não estão mais disponíveis. Mas, assim, as pessoas que estão mais ligadas aqui, eu diria, uns 4 ou 5 membros, nós temos que agitar isso aí, né, Carlos? Quem sabe o Carlos pega essa bandeira aí de ser presidente da confraria por um período, eu já estou fazendo um convite aqui, né? E aí a gente retoma isso e vamos continuar, porque eu tenho acompanhado as confrarias de outros estados, eu acho muito bonito, muito legal, e principalmente pela disponibilidade que eu vejo que as pessoas têm. E aqui a gente precisa encontrar outras pessoas. Existem pessoas interessadas, inclusive, ficou de se fazer uma reunião fechada para a gente analisar as propostas dessas pessoas, mas acabamos não fazendo. E estamos aqui meio que parados, vamos dizer assim. Ô, Lúcia, é muito interessante o que você está falando, porque em maior ou menor grau, todas as confrarias, eu acho que todos os movimentos sofreram muito com a pandemia, né? Caiu completamente a atividade, algumas destruturaram, mas eu acho que é muito bacana e oportuna essa nossa oportunidade, que é oportuna nossa oportunidade, ao exagero, esse nosso encontro, porque eu acho que muitas confrarias estão nesse ponto que vocês estão, num processo de retomada, né? A brasa tá lá, é dar uma sopradinha e voltar o fogo, voltar, não o fogo cachaceiro, mas o fogo de estar junto fazendo esse consumo da cultura cachaceira, né? E aí, em Curitiba, eu acho que, por mais que você diga, não, a gente deu uma esfriada completa depois da pandemia, a gente tem que refazer, é muito bacana que você veja, você, o Carlos, vocês têm aí o Templo da Cachaça, que é um lugar que super acolhe esse encontro, né? E eu não tenho dúvida, e já queria agora até sugerir como uma data marco para esse retorno, né? Que não precisa ser com tantas pessoas, mas com as pessoas que querem se comprometer, o próprio dia 13 de setembro, né, como o Dia Nacional da Cachaça, dá tempo de dar uma esquentada e, de repente, retomar os encontros a partir de um evento nesse período, né? Porque é o que você falou. A gente sabe que tem gente interessada, mas às vezes as pessoas estão dispersas. Então, esse chamado, né, esse movimento, essa retomada, eu não tenho dúvida que vai ter muito êxito, né, que vai ser muito exitoso. E o que eu acho mais interessante é quando a gente fala em confraria, a gente entender que não é fácil levar uma confraria, manter o grupo unido, manter o grupo ali solidificado o tempo inteiro, né? Então, acho que é um grande desafio, sim. Como eu falei, assim, acho que as confrarias de cachaça ainda é algo novo, é novidade ainda no Brasil.
Mas quando a gente conta assim, olha, eu faço parte de uma confraria, no meu caso, eu faço parte, né, e você também, de alguma forma, também é confreira da confraria Mulheres da Cachaça, eu sinto o interesse das pessoas, eu sinto a vontade de conhecer mais. E provavelmente não é diferente na confraria de vocês, né? Então, eu queria aproveitar e perguntar para o Carlos, assim, a sua entrada na confraria, Carlos, o que te motivou? Você falou um pouco a sua entrada, mas assim, você já era um apreciador, já era um bebedor de cachaça. De onde vem, né, originalmente o seu interesse por estar em uma confraria e por, inclusive, ser essa pessoa, né, com esse engajamento todo? Eu já era apreciador de cachaça, mas não conhecia muito, né? E veio daí o meu interesse, né? Talvez seja até por isso que eu procurei, até como a Lúcia falou da minha formação em direito, né? Por ser advogado, eu gosto de tudo que me leve a estudar sobre, né? E eu via que a cachaça era um mar, para mim até então, desconhecido, né? Que é diferente do uísque, como a gente sabe que o envelhecimento é em uma madeira específica, né? A cachaça existem várias, inúmeras. Então, era um mar que para mim era muito bom de poder nadar e poder estudar. E como apreciador, eu senti essa necessidade. Eu, né, aprecio também um bom café, uma boa cerveja, então eu via que nesses campos tinha muita área para mim me desenvolver, e assim como na cachaça, que apesar de eu gostar e apreciar, eu não conhecia muito, precisava desenvolver, né, o meu paladar para cachaça. E foi por isso que me motivou a entrar na confraria. Não só por estar junto, né, de amigos, de colegas, e poder beber apreciando uma boa cachaça, mas também entender, né, e estudar a bebida, saber como é o processo de fabricação, o processo de envelhecimento, quais são as características de uma boa cachaça, quais as características que essa cachaça adquire ao longo do tempo, as diferenças das madeiras, né? E poder entender o que também era, vamos dizer, bom para mim, né? Qual que é as cachaças que eu mais aprecio. Claro que eu sei que não necessariamente um determinado tipo de madeira não quer dizer que eu não gosto, eu não aprecio, mas isso não quer dizer que a cachaça seja ruim, né? Enfim, foi por toda essa curiosidade que me levou a entrar na confraria Paranense da Cachaça, e fui muito bem acolhido desde o início, né? Por todos ali. É Muito interessante, né? bom. Porque essa parte sensorial realmente na pandemia ficou muito prejudicada, porque é impossível, né, você fazer uma, uma análise sensorial em grupo. Dá para fazer, né? A gente tem algumas experiências de cursos aí que são feitos de forma que a pessoa recebe um kit e tudo, mas para uma confraria organizar isso fica muito difícil, né? E agora que o que está liberado e que voltou, né, que tem possibilidade de novamente fazer os encontros, realmente eu penso que tem isso mesmo que a Lúcia falou, né? O pique diminuiu e até que a pessoa pegue o pique de novo e comece a ter gás e ter energia para fazer as reuniões, é mais difícil, né? Mas eu gostaria de escutar de vocês, se vocês têm algum funciona, né? Quando funcionava mais as reuniões, algum critério para a seleção das cachaças que vão ser degustadas, se era o pessoal que sugeria, ou se de repente procurava alguns produtores regionais, ou se procurava produtores de outros estados, né? Como é que era isso aí e como é que vai ser também, né? E vai seguir com toda certeza. Na realidade, a gente tinha uma facilidade, né? Porque o Orlando também faz parte da confraria, obviamente, e ele tem a coleção, né? E a gente já, naquela época, desde o começo, a gente já tinha muitas cachaças. A gente não tinha aberto loja ainda naquela época, mas a gente já tinha cachaças que ele vinha comprando, formando um certo estoque.
Então, conversavam entre eles, estou curioso para ver tal, ou alguém pedia, de repente, às vezes algum produtor pedia, o que que você me diz dessa cachaça e tal. Então, a gente acabava nessa conversa discutindo e vendo qual queria examinar e fazia essa análise mais ou menos assim. Às vezes, o Orlando, que ele tem o costume também de fazer blends, né? Ele tem as cachaças dele que ele blenda. Às vezes ele levava algumas para avaliação na confraria também, quando ele estava testando blends, a gente fazia isso. Uma delas foi uma carvalho finalizada com jatobá não, com jequitibá, que depois foi aprovada pela confraria, e depois ele lançou, até ficou medalha de prata na Expo Cachaça. Então foi um trabalho assim que o pessoal fazia com prazer, ajudava, né? Não só os outros, como ele também. Então nessa época a gente vinha trabalhando assim, mas fizemos análise de de outros produtores, né? De Minas, do Rio Grande do Sul, porque a gente sempre defendeu uma bandeira que cachaça boa e ruim tem em todo lugar, né? Com E não certeza. importa o estado, não importa, tem boa e tem ruim em todo lugar. Então a gente sempre fazia isso. Uma vez analisava uma de Minas, ou depois do Rio Grande do Sul, outra da Bahia, outra, sabe? A gente ia diversificando, vamos dizendo assim. Otávio, Lúcia, e você ia nessas fazer uma avaliações, pergunta, Otávio? deixa Pode só, falar. Otávio, deixa eu só complementar e eu te passo. Otávio, deixa eu só complementar esse entendimento aqui, que eu achei muito interessante o que a Lúcia disse. Nessas avaliações, vocês trabalhavam com ficha individual para cada membro, ou vocês abriam uma mesa redonda onde cada um dava a sua opinião, e aí vocês criavam um consenso ali daquela percepção daquele produto? Normalmente a gente tinha uma ficha individual, mas depois, no final, que cada um preenchia a sua ficha, a gente fazia uma discussão a respeito. E, às vezes, como alguns membros eram mais aptos a fazer análise, tinham mais experiência e outros tinham menos experiência, às vezes eles acabavam convencidos até de que aquele primeiro julgamento dele não era tão preciso, né? E a gente discutia, então era bem legal. Distribuía a cachaça, cada um analisava, fazia sua ficha, né? Eu esqueci de um detalhe. Teve numa dessas reuniões, eu não me lembro se o Carlos já fazia parte, que nós fizemos uma espécie de um concurso dentro da confraria e fizemos um blend, porque um dos membros da nossa confraria tinha uma loja. Ele não faz mais parte, ele se desligou da confraria há algum tempo porque ele vendeu a loja. Mas ele tinha uma loja no mercado municipal e ele queria lançar um produto para fazer uma comemoração de, não me lembro quantos anos da loja, se era 10 anos ou 15 anos da loja, enfim, ele queria lançar um produto. E essa reunião foi muito legal, porque nós fizemos um sábado à noite na casa de um dos confrades, e aí foram levados para lá vários produtos, né? E como base, nós, cada dupla lá nos dividimos em duplas, não necessariamente os casais, mas duplas, e cada dupla fez um blend. E depois analisou e se escolheu qual era o blend daqueles que foram trabalhados ali, né? E essa cachaça foi lançada, chegou a ser lançada, não comercialmente, mas como um brinde, né? Foi um presente que ele distribuiu por ocasião do aniversário da loja. Então, até isso a gente fez, foi muito legal. Muito bacana mesmo, uma experiência muito transformadora, né? Poder fazer um blend, poder conversar sobre aquele produto base, como é que ele se desenvolveu com cada mistura que as duplas fizeram, que bacana, muito rico. Não Foi. recordo, assim, desse modelo em alguma confraria, bem inovador, inclusive, né, Lúcia? Sim, a gente tinha ideias é que não faltam, né? Passando a palavra para o Otávio, que eu acabei interrompendo o Otávio com a sua Não, pergunta. imagina, e foi uma pergunta excelente. Agradecer novamente a presença da Lúcia, do Carlos. Para a gente é sempre um prazer estar aqui falando de cachaça, né, conversando sobre cachaça. E a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, para a Lúcia, para o Carlos, é, a gente tem esse brilho no olhar ao falar de cachaça, porque nós somos iniciados, né? Porque a cachaça tem essa também, do iniciado e não iniciado. Existe um modo de olhar.
e um modo, às vezes, totalmente isento do saber, do conhecer a cachaça, das suas diversas dinâmicas, né? Próprio giro de produção mesmo, de diferenciações. E recentemente eu estava guiando uma degustação de cachaça e eu ouvi a frase que cachaça não se brinda. Tem assim uma coisa, então existem alguns saberes regionais que eu percebo que podem ser depreciativos ou não. Então, como a confraria tá a confraria é do estado do Paraná, eu quero perguntar para vocês como vocês percebem esses rituais associados à cachaça, sobretudo esses rituais negativos dos não iniciados, né? Que você e quais dificuldades também a confraria percebe como um todo para trazer esse não iniciado a uma contemplação de uma cachaça de qualidade e entender melhor as qualidades desse destilado. Carlos, você quer falar primeiro ou falo eu? Tanto faz, posso falar primeiro, daí você Então fala. complementa aí com mais experiência, Lúcia. É, Em relação a rituais aqui no Paraná, eu não desconheço, né? Não conheço, vamos dizer, rituais em relação à cachaça. Mas o que eu noto é bastante preconceito, né? Quando você fala, eu sou um apreciador de vinho, ou sou apreciador de uma cerveja artesanal, pelo menos aqui, vamos dizer, no Paraná, em Curitiba, principalmente, já não, né? A pessoa não é, vamos dizer, alguém que só quer se alcoolizar, né? Não é vamos dizer, um bêbado habitual, vamos dizer assim. Agora, quando você fala, eu gosto de cachaça, já te olham diferente. Aí parece que você tem que parar e explicar. Não, peraí, eu não gosto daquela cachaça de R$ 10 a garrafa. Eu gosto de uma cachaça diferente, de uma cachaça, né, de alambique, de uma cachaça assim, de uma cachaça assada. Você meio que tem que explicar o que é a cachaça, como é feita uma boa cachaça, né, como apreciar para pessoa parar e olhar, opa, agora estou olhando com de uma maneira diferente, né, de uma maneira que olha um bom café, um bom vinho, né, uma outra bebida. Então é isso que eu noto quando eu falo que gosto de cachaça. Até uma questão que por iniciativa daí não é da confraria, mas do Templo da Cachaça, né, de drinks que são feitos a partir da base de cachaça. Você vai em qualquer lugar, qualquer bar aqui, vamos dizer, de norte a sul do Brasil, e pega a carta, vai procurar como é feita uma caipirinha, né, naquele bar. Dificilmente você acha com uma boa cachaça, né? Vamos dizer, não um bar que seja especializado em cachaça. Um bar comum, dificilmente. Aí você até quer tomar uma boa cachaça ou um bom drink feito com cachaça e você não encontra, não tem acesso. Que por isso também é uma das razões de eu ter entrado na confraria, né? Agora você fala mais, Lúcia. Você falou certo porque, assim, aqui eu não conheço muitos rituais a respeito, né? Normalmente, a gente vê as pessoas, quando elas provam uma cachaça, quando elas levam a cachaça à boca para experimentar, na forma como elas colocam a cachaça na boca, a gente já sabe, né, Carlos? A gente já sabe se ele conhece ou não conhece o produto. Porque aqueles que jogam a cachaça para dentro da garganta e ainda fazem aquela cara feia e jogam um pouquinho no chão ainda, você tem certeza que eles não conhecem o produto. Aquele que se dá o prazer de olhar o copo, de examinar, de beber um golinho pequeno, de degustar realmente como deve, aí você percebe. Então, essa é que é a diferença. São poucas as pessoas, mas a gente está trabalhando seriamente, trabalhou muito enquanto confraria. Eu digo que já foi falado aqui, não era o motivo do assunto, mas que seja, agora já está sendo falado, nós lá do templo
da cachaça, nós temos procurado ensinar as pessoas, né? E é isso que é necessário, as pessoas precisam conhecer. Depois que elas conhecem, aprendem a degustar e aprendem a diferença de uma boa cachaça de um produto mais simples, que talvez nem pudesse ser chamado de cachaça, né? Alguns produtos que tem aí no mercado, aí a pessoa começa a gostar. Mas a questão do preconceito ainda existe, é forte, e a gente tem que lutar. Como diz assim, eu gosto de cachaça e você que não gosta vai ter que me aceitar, né? Porque eu sei o que eu estou fazendo. E eu sempre digo que, quando falam assim, eu sou cachaceira, sou cachaceira e não sou alcoólatra, não me confunda, né? Porque o alcoólatra, ele se alcooliza com qualquer coisa. E não precisa ser só com cachaça. Então, eu explico isso e as pessoas, quando eu falo isso, parece meio grosseiro, meio duro, mas impacta a pessoa. E a pessoa para pensar que realmente é isso, né? Que realmente a pessoa está ali apreciando um produto que ela conhece, que ela sabe, e ela não está só brincando, né? Então, realmente, a maior barreira é o preconceito. E aqui no Sul é grande, o preconceito é grande, e inclusive, Ana, o preconceito aqui maior com a mulher cachaceira, né? Porque são poucas as que estão entrando nesse caminho, como eu e algumas das nossas confreiras entramos, né? Mas existe sim o preconceito, e é isso que a gente tem que lutar para mostrar que não precisa existir, que isso é coisa do passado. E aí eu queria até, complementando isso, e saber de vocês, assim, na opinião de cada um de vocês, qual é a importância, né, da confraria, desse movimento coletivo em prol da cachaça, né, em prol do entendimento dessa cultura cachaceira, para justamente contribuir, né, para quebrar esses preconceitos que ainda estão aí, né, sobretudo aí no caso com mulher, que eu sinto isso sempre. E aí o interessante, né, Lúcia, é que quando a gente começa nesse grupo, que olhou para a gente meio estranho, colocar uma cachaça, degustar com elegância, com responsabilidade, com tranquilidade, a gente rapidamente quebra esse entendimento. Assim, quando a gente tem a oportunidade de mostrar, eu sinto que rapidamente a pessoa fala, opa, é diferente, não era isso que eu tinha pensado. Mas às vezes a gente não tem a oportunidade de mostrar como é beber cachaça de um jeito não certo, mas da forma honrando, né, o produto, o nosso destilado nacional. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, na opinião de vocês, qual a importância desses grupos, né? No caso do Carlos, da confraria, no caso especificamente seu, Lúcia, não só como uma mulher da cachaça, né, a presidente da confraria, e também, né, uma empresária do Templo da Cachaça, né, que você tem ali uma oportunidade de uma escuta pública muito grande, tanto dos iniciados quanto de não iniciados, que vão lá pela beleza do lugar, pela coleção, e de repente eles saem de lá com outra ideia. E qual é a importância, né, desses movimentos, desses projetos, né, para justamente fazer com que a cachaça chegue para mais pessoas de uma forma mais leve e sincera, né? Porque a cachaça não é nada do que muitos falam, né? Exatamente. Eu acho assim que se você mostrar que é um grupo, que é um coletivo que gosta, é mais forte, te traz mais segurança, mais força. A mesma coisa que a gente chegar, por exemplo, num bar, eu, uma mulher sozinha, chegar lá, ou mesmo um homem, não importa, e pedir, e insistir que quer e tal. Tem uma força. Agora, se chega um grupo que está unido, que são mais pessoas do mesmo lado, é visto de uma forma diferente. Então, o que a gente precisa realmente é se unir para ter mais facilidade, que agregando forças, né, ter mais facilidade de mostrar as vantagens de que você vai conseguir apreciando um bom produto, exigindo que o bar te ofereça um produto certificado, um produto de qualidade, porque em todo lugar, não é só aqui, né? Tem aquela cachaçinha lá do fundo do balcão lá, que vem sem rótulo, sem nada, que você não sabe a procedência, que você não sabe nada. Isso deve ser recusado. E é como eu digo, uma pessoa só recusando é uma coisa. Agora, se estão lá 5, 6, 10 pessoas falando a mesma coisa, o peso é outro, né? Então, a gente precisa se unir para conseguir isso com mais facilidade. Bom, gente, eu queria Concordo.
agradecer aí a participação da Lúcia e ver também, né, conversar um pouquinho sobre que vocês, que pode ser feito para ganhar força de novo esse grupo, né, para fortalecer, para voltar a ter aquele grupo de antes da pandemia, se o Carlos aí tem alguma ideia, se vocês, e torcer para que esse grupo ganhe força novamente e volte a encontrar e volte a ser o que foi antes da pandemia, esquecer um pouco essa história da, das dificuldades e partir para frente agora, né, Lúcia? Nós temos que fazer isso. Já conversei hoje com o Carlos. Provavelmente ele está em viagem agora por uns 15 dias, né, Carlos, ainda. Mas assim que ele retornar a Curitiba, nós vamos nos reunir, já vamos começar a traçar alguma estratégia, marcar um encontro. Essa ideia aí da Ana Laura do dia 13 de setembro, a gente podia tomar como um desafio. Vamos ver se a gente consegue. Que legal, que Ô, legal. ô, Lúcia, antes só da gente despedir, eu queria só que você falasse como é hoje a configuração da confraria. Existe uma diretoria, hoje, né, você é como presidente, como é que é essa estrutura? A confraria tem o estatuto, essa parte formal, só para a gente ver em que momento e conhecer em que momento a confraria está, ou mesmo que vá retomar, Não, mas nós assim. temos estatuto, porque Uhum, logo no início, nos primeiros 6 meses, nós registramos o estatuto em cartório, tudo bonitinho. Já tivemos várias gestões, eu não fui a primeira presidente, né? E, na verdade, eu fui a terceira presidente da confraria. Tivemos o primeiro o Chico, depois o Kleber, e depois eu assumi. E quando eu assumi, em 2019, que eu assumi, aí eu acabei ficando, daí veio a pandemia e a coisa parou e eu uhum. fiquei, né? Não houve outra reunião me destituindo, então não houve nenhuma outra eleição, não houve nada. O que nós temos que retomar agora, né? Fazer isso, mas é tudo formalizado e está tudo certinho. Que ótimo, Ótimo. muito caminho andado, né? Muita caminhada andada, parabéns, muito bom. Eu gostaria de perguntar também, antes de finalizar, a Lúcia, o Carlos, né, disseram que sobretudo, tem esse preconceito com quem bebe, tem esse preconceito com a mulher que bebe. E se vocês lembram, assim, num primeiro momento, geralmente quais frases se usam, né? Porque eu acho muito interessante quando essas frases são ditas, até porque quem vai assistir pode se ver em alguma dessas frases, Hum. e aí tem Sabe, esse eu vou te dizer uma contraste, coisa. né? De se perceber. A imagem está congelando, eu pensei que você tinha parado de falar, me desculpe de interromper. Eu vou te dizer uma coisa: existem vários jargões, várias frases, mas eu tenho um conceito comigo. Coisa ruim, entra aqui, sai ali, eu não guardo. Perfeito. Então, não vale a pena ficar pensando nisso. Eu acho que vale a pena a gente tentar se colocar como a gente deve estar colocado, como uma pessoa a ser respeitada, como uma pessoa que respeita um produto nacional de ótima qualidade. Nós sabemos que nós não vamos apreciar um produto ruim, nós vamos só apreciar os bons produtos. E, e é por aí. Quando as pessoas falam, eu rebato aquilo que eles estão falando somente com coisas boas. E faço de conta que não ouvi essas coisas ruins. Chutar a bola para cima, né? Chutar a bola para o alto nível, né? De Exatamente. esquecer Não o dá baixo corda para essa nível. coisa baixa. E porque nós temos muita coisa de alto nível no setor da cachaça, muita coisa de extrema qualidade e extremo bom gosto. Então vamos apreciar isso, né? E dar força à apreciação desses produtos de extrema qualidade. Eu tenho certeza que a confraria vai voltar a crescer e pela força do Paraná na cachaça, né? Que a gente vê aí cachaças maravilhosas aí da região e pela força, então, dessa confraria que pode andar junto aí com os produtores da região. Então, gente, muito obrigado. Ana, você quer falar mais alguma coisa? Carlos, você quer falar mais alguma Ah, coisa? eu quero passar a palavra para o Carlos, eu queria que ele falasse um pouquinho aí, eu achei a pergunta do Otávio muito bacana, eu queria que ele completasse, né, e depois a gente passasse a palavra para eles fazerem as devidas
agradecimentos. E eu queria, Arnaldo, de repente, que tanto o Cana Brasil quanto o Cachacier, né, como a gente está fazendo aqui, a partir da sua fala, realmente nos colocássemos à disposição para contribuir nesse momento, tá, gente, da confraria de vocês, como que a gente pode ajudar, dando visibilidade, contribuindo com conteúdo, com uma série de coisas, enfim. Nós estamos aqui para ajudar esses movimentos. Vocês estão muito bem encaminhados e agora é uma questão realmente de tempo de reativar. Eu queria mesmo também, então, passar a palavra para o Carlos, para ele fazer suas considerações em relação à pergunta do Otávio, enfim, e também falar, né, as suas considerações finais. Bom, tá com o áudio aberto aqui. Como a Lúcia comentou, e eu acho que é muito bacana isso, né? Assim que eu retornar de viagem, a gente vai voltar a conversar, vai procurar reativar, e temos algumas iniciativas que já estamos conversando em procurar reativar para que o povo entre na confraria e desmistifique tudo isso que a gente está falando em relação à cachaça, né? Para que a gente possa trazer mais cultura de um produto que é genuinamente brasileiro, né? E que, por proteção de denominação de origem, só é fabricado dentro do Brasil. Acho que a gente tem muito a evoluir e em todo o Brasil, não só no Paraná, como em todo o Brasil. Ana, sua ideia é muito boa. O Cana Brasil super tem interesse em ajudar as confrarias no sentido de repente, ajudar a captar essa turma aí, né? Não sei qual que é a sua ideia. Depois nós podemos até conversar com o Carlos, ver como é que a gente pode ajudar a reerguer aí a confraria paranaense, né? Dentro do que, né, o Cana Brasil puder fazer e, de repente, o Cachaceiro também puder ajudar, né, Carlos? E parabéns aí para a Lúcia, parabéns ao Carlos, que sigam nisso aí. Realmente, o setor da cachaça é um setor rodeado de preconceito, mas rodeado de produto de qualidade, rodeado de prêmios internacionais, rodeado de sucesso, rodeado de blends incríveis. E é justamente isso que a Lúcia falou. Vamos fazer essa turma provar esses blends maravilhosos, ver essa grande diversidade das madeiras brasileiras e fazer com que a cachaça ganhe força em cima da qualidade e em cima do alto nível. Um abraço a todos, né? E sucesso para vocês. Muito bom, muito obrigada. Viu? Eu Sucesso queria total. agradecer a oportunidade e agradecer a disponibilidade de vocês. E nos encontramos em breve, não é? Sem Isso dúvida. aí, E Lúcia, estarei quem quiser também. entrar em contato, com a confraria, qual que são os canais? Vocês estão no Instagram, até para que as pessoas que às vezes queiram entrar e vão ver esse nosso programa aqui. O ideal seria, nesse momento, seria entrar em contato no Instagram do Templo da Cachaça, porque até o Instagram da confraria está meio desativado. Uhum. Então, pode procurar o Instagram do Templo da Cachaça, que sou eu que estou sempre lá olhando, e se o assunto for da confraria, a gente vai tratar a respeito, e assim que nós retomarmos, nós vamos reativar, inclusive, o Instagram da confraria. Que Fantástico. legal. Muito Então, gente, obrigada, um abraço pessoal. para vocês e até a próxima Muito oportunidade. obrigado, Carlos. Tchau. Obrigada. Tchau, Um tchau. abraço, tchau.